quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo. Ai, que gostoso. Tá quentinho agora? Estava com frio. E, bom, é a primeira vez que eu vim aqui. Legal, então vou explicar rapidinho. A gente sempre faz uma pré-eleiçãozinha antes do trabalho começar. Agradecer, sejam bem-vindos, os que sempre vieram e os que estão pela primeira vez. A gente sempre escolhe um tema para falar sobre algum assunto, dissertar e passar o que a gente aprende aqui dentro, né? Eu rapidamente vou fazer um breve resumo sobre mim, trabalho aqui há um tempo. Já tem mais de 24 anos que eu trabalho na Umbanda. Eu descobri isso aos 21, 22 anos, muito cedo. Passei por vários lugares e quando eu fiquei amigo do Matheus há uns 10 anos atrás, quando ele montou um centro aqui, ele me convidou. E aí eu comecei a trabalhar aqui um tempo, depois eu saí. E de um tempo para cá eu voltei e está sendo muito bom. A gente tem um time maravilhoso, né? Todo mundo aqui aprendendo e evoluindo, porque a vida é isso, né? A gente está sempre em um constante estado de evolução. E o nosso mentor da casa me passou essa semana um tema para conversar com vocês, né? Sobre os desafios de ser uma pessoa boa. A gente muitas vezes acha que ser bom na vida é simples. Basta fazermos caridades, basta a gente agir da forma correta. Embora seja muito subjetivo, ser uma pessoa boa tem muitas coisas por trás. Porque muitas vezes, e a principal delas, às vezes a gente esquece, que é o quão bom nós somos para nós mesmos. Então eu assisti um conto que me foi passado, que é a história do monge e a cobra. Eu vou resumir, porque está dentro do nosso contexto. Tinha um rei, e ele era um rei que as pessoas tinham medo dele, porque ele era uma pessoa muito ruim, muito má, então ele impunha todas as vontades dele, né, para quem ele reinava de uma forma abrupta, violenta, e ele passou, em determinado momento da vida dele, por uma circunstância específica, a seguir um monge. E depois de um tempo ele falou para esse monge, ele falou: olha, mestre, depois que eu comecei a te seguir, eu tenho muita dificuldade de continuar com o meu reinado, porque as pessoas não me respeitam mais. Eu não consigo mais agir como eu agia, eu não consigo mais dar as ordens que eu dava, e isso está dificultando muito o meu reinado. Aí o monge respondeu para ele: eu vou te contar uma história sobre a história da cobra e do monge. Quando ele começou a contar essa história, que é a seguinte: um monge estava passando por uma estrada, e nessa estrada tinha uma árvore na frente de um rio e atrás tinha a cidade, muito próximo. E nessa árvore tinha uma cobra muito venenosa, que as pessoas... Era uma árvore linda, embora ela fosse muito bonita, as pessoas sempre desviavam e tinham medo de passar, porque toda vez que as pessoas passavam por ali, a cobra ia lá e picava e matava. E um belo dia esse monge estava andando junto com os anciões e eles falaram: olha, mestre, passa longe, não pare nessa árvore. Ele falou: eu vou parar, eu vou descansar, eu preciso meditar aqui um tempo. O restante seguiu a viagem, lá ele ficou. Nesse momento foi quando a cobra apareceu. E ele estava ali meditando. E a cobra olhou bem para ele assim e falou: você não tem medo de mim? Eu vou matar você. Ele falou: eu não tenho medo de você. Por que eu teria medo de você? Primeiro, porque eu não tenho medo da morte. Eu não estou aqui para viver mais do que eu deveria viver. Eu preciso cumprir com a minha etapa aqui. Quem tem medo da morte é você. Porque você precisa atacar e matar as pessoas que passam aqui perto para que você consiga sobreviver. E esse é o seu grande problema. Aí eles sentaram, começaram a conversar. Por uma forma muito estranha, ela acabou não atacando e ele foi embora. Depois de um tempo, a cobra falou: eu vou seguir os ensinamentos desse monge. E todo mundo, quando passava perto da árvore, perceberam que a cobra estava mansa, paulada nela, pedrada nela, todo mundo querendo matar a cobra. E aí um belo dia, esse mesmo monge passando por lá, para conversar com a cobra fala: mestre, depois que a gente conversou e eu comecei a seguir os seus ensinamentos, olha o meu estado. Ele falou: nossa, por que você está assim? Você está todo machucado. Porque eu não consegui mais
foi a decisão de não matar mais ninguém. Eu falei, mas, peraí, você entendeu tudo errado. Quando eu disse para você que você não precisava matar as pessoas aleatoriamente, simplesmente para você achar que você tinha que viver, eu não disse para você em nenhum momento que você precisaria passar a parar de se defender. Você simplesmente não precisaria atacar primeiro, mas você tinha que, em primeiro lugar, se defender. Se fosse necessário, atacar e matar, tudo bem. Mas se não fosse, você continuasse dessa forma. Aí, voltando para a história da conversa anterior, o monge pergunta para o rei, fala, você entendeu o exemplo que eu quero te dar? Para você continuar com o seu reinado, não necessariamente você precisa ser uma pessoa que seja truculenta, que precisa matar as pessoas da sua cidade, aqueles que confiaram a você. Você simplesmente tem que ter a força necessária para conseguir ordenar, para conseguir organizar, para conseguir fazer as coisas que você precisa fazer para o bem comum, mas sem necessariamente se impor sobre a violência e matando em primeiro lugar. E a moral dessa história, na verdade, o que eles querem dizer com isso é que antes da gente pensar que a gente tem que fazer uma bondade com alguém, a gente tem que pensar na bondade que a gente tem que fazer com nós mesmos. Muitas vezes a gente pensa que caridade é bondade. Caridade e bondade são coisas completamente diferentes. Então, quando você pensa que você é uma pessoa boa, você precisa colocar na balança se você é uma pessoa altruísta, se você faz alguma coisa por alguém sem esperar nada em troca. Se você é uma pessoa empática, se você consegue se colocar no lugar do outro genuinamente, de forma que você sinta a dor do outro e não apenas lamente pela dor do outro, mas principalmente se você consegue e entende o que é você ter amor próprio, você valorizar os seus ideais. Eu sempre digo que nessa vida, né, o hiato entre você ser e não ser feliz está nos valores que a gente carrega dentro de nós mesmos. Porque você pode atingir o ápice na sua vida, embora a felicidade seja algo que não é pleno e linear, você vive momentos de felicidade, de maior ou de menor, mas quando você lida com os momentos que você está com uma certa dificuldade, quando você está triste, você se coloca no fundo do poço. Quando você é uma pessoa feliz, você se coloca num estado de euforia em que você consegue, principalmente perde o controle das coisas da sua vida. E isso é algo que a gente tem que sempre fazer. Uma autoanálise do que, dentro da nossa visão de vida, ser bom significa, em primeiro lugar, pensar em você para poder ajudar o outro. E ajudar na medida certa. Muitas vezes ajudar não é resolver o problema. Muitas vezes você começa a perceber que a sua vida está sendo completamente prejudicada porque você vive a vida do outro, porque você se sente no direito de julgar alguma pessoa, porque você acha que se você ajudar o outro você vai receber alguma coisa em troca. E a bem da verdade é que se pensa num ciclo que passa de pessoas para pessoas. Se todos nós fizéssemos a nossa parte da melhor forma para nós mesmos, a possibilidade da gente precisar da ajuda de alguém ia ser muito menor. Quanto menos a gente faz a nossa parte, mais o nosso caminho vai ruindo e mais a gente vai precisando de pessoas que precisam nos ajudar. E existem aquelas pessoas que têm necessidade, porque elas simplesmente não conseguem olhar para si, estabelecer um rumo, um propósito e um caminho na sua vida, e a vida dela fica de lado e ela passa a viver a vida do outro. E quantas vezes a gente não escuta de tanta gente que a gente gosta dentro da nossa família, de amigos, de pessoas próximas, de que, nossa, mas eu faço tudo por essa pessoa. Ah, mas há tanto tempo que eu estou me envolvendo com esse problema e não adianta. A bem da verdade é que todo mundo sabe que a gente deve ajudar quem quer ser ajudado. E muitas vezes a gente insiste, e é natural, muitas vezes por amor, por consideração, ou mesmo porque a gente precisa, por algo interno nosso, se sentir útil para a sociedade, para nós mesmos, ou para alguém próximo. E a gente esquece que, antes de mais nada, se os nossos alicerces, os nossos propósitos de vida não estão muito bem constituídos dentro de nós mesmos, não adianta. E a gente não precisa de grandes vitórias na vida. Para a gente estar bem, estar feliz, são pequenas vitórias ao longo do tempo. Uma vez eu vi isso numa palestra.
rapaz falou assim, o contexto era justamente esse. Por que as pessoas às vezes têm grande dificuldade de ir além? Porque você, quando tem um propósito para se dedicar a alguma coisa, vamos pensar assim no exemplo de uma régua que vai de 0 a 30. As pessoas sempre olham para o 30. Só que, para ela, na caminhada dela, ela vai ter que sair do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. E os mais difíceis são os primeiros. Os primeiros passos sempre são os mais complicados, porque nunca, quando a gente sabe o que a gente tem para fazer, como a gente vai se fazer, a nossa cabeça se perde, a maneira como a gente pensa em se organizar. Mas a partir do momento que você consegue quebrar essa arrebentação, para você chegar no 15 para o 30, é muito mais fácil do que você chegar do 0 para o 15. Então as pessoas sempre pensam em grandes vitórias, no resultado final. E não conseguem nem vivenciar e curtir o processo. Então, quando você vai fazer uma faculdade, por exemplo, poxa, quando eu me formar, eu quero ser advogado, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você está lá, pensando no vestibular. Você mantém aquele sonho e aquele propósito. Bacana, é ótimo, é essencial. Mas a hora que você entra na sala de aula, no teu dia a dia, você está assistindo a aula pensando, meu, que saco. Puta que pariu, desculpa, não chega a hora do recreio, eu estou com fome. Mas você está sonhando que você vai ser um grande advogado, um grande promotor, um grande juiz. Só que o processo. Como você se lida? E esse esforço do dia a dia, das pequenas vitórias dentro do seu dia. São as pequenas vitórias dentro do nosso dia. É quando você olhar para trás do dia que você pegar o teu canudo, você fala, caramba, eu venci. Eu não desisti. Tem um dia que estava difícil, mas eu fiz a minha parte. E isso é ser bom para si. Isso é fazer algo para si. E aí você vai ter toda a condição do mundo. Quem já andou de avião aqui sabe, né? Quando tem aquele anúncio que fala, quando as máscaras caírem, coloque primeiro em você e depois em quem está do seu lado. É uma coisa muito óbvia. Por quê? Porque se você precisar ajudar alguém, você tem que estar apto para ajudar alguém. E a nossa vida é assim. Então, quando a gente pensa em ser bom, às vezes a gente esquece do quanto a gente precisa ser bom para a gente evoluir, crescer como pessoa, como ser humano, para a gente ser bom para os nossos filhos, para a gente ser bom para os nossos amigos, para os nossos parentes, para a sociedade como um todo. E aprender, principalmente que hoje em dia, né, no mundo que a gente vive, vale muito a gente lembrar. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante porque, pelo menos para mim, me incomoda demais. As pessoas hoje não é que acham que tem um direito, às vezes parece que tem um vício de julgar o outro. Ninguém tem a empatia de se colocar no lugar do outro para saber o que ela sente quando ela é julgada. Eu vou contar um exemplo meu, pessoal, só para vocês terem uma ideia de como uma gota preta num copo cristalino branco incomoda e transforma aquilo num negócio cinza. Eu tenho um cachorro. Esse cachorro ele tem uma página no Instagram. E esse cachorro viralizou. Ele virou estrela do Instagram. Eu recebo assim milhares de mensagens de carinho. Milhares. Tem publicação que a gente faz que tem 30, 40, 50, 100, 300 mil curtidas, 20 mil comentários. Aí vem aquele comentário podre. Eu leio tudo. Eu não consigo mais responder. Quando ele tinha 5, 10 mil seguidores, com 150 mil eu não consigo mais responder. Aí eu vejo aquele podre. Aquele podre me incomoda. Aí eu falo, caraca, por que eu estou olhando para isso? Mas quando que eu fui perceber isso? Vivendo isso. E aí eu penso, imagina uma pessoa que ela é famosa. Ela está sempre ali. E toda hora ela está na mídia com alguém descendo nela, batendo nela, surrando ela. Como se tivesse o direito de fazer isso. Semana passada o Júnior falou sobre esse assunto aqui. Eu achei muito legal. Até falei para ele, cara, parabéns, porque você tocou num ponto que hoje é verdade. Todas as pessoas se sentem no direito de julgar. E quando você é julgado? Todo mundo é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, dentro desse contexto de ser uma pessoa boa, a gente tem que deixar, né, dentro do pacote das obrigações de ser uma pessoa boa, o não julgamento. Uma coisa é quando alguém te pede uma opinião de coração. E você dá a tua opinião. Se ela doer, paciência, a pessoa pediu. Mas o julgamento não cabe a ninguém. Então é isso, gente. Essa era a palavra que eu queria dividir com vocês. Agradecer. A gente vai agora, nós vamos batucar. Obrigada. Obrigada.